Fala comigo, família vascaína. Apesar dos pesares, um ótimo fim de semana para você ligado aqui no canal do Mineiro. A gente vai trazer todas as informações sobre o jogo contra o Brasil, essa vergonha que foi o VAR. Bora aí conferir os destaques dessa edição. Vasco empata com o Brasil em jogo recheado de erros e polêmicas de arbitragem. Daniel Amorim marca mais um e mostra bons números mesmo sendo reserva. E Alexandre Pássaro promete que o Vasco vai à CBF buscar seus direitos. Quem curte o nosso trabalho, a gente pede para deixar o like aí no vídeo, que tá no ar o Vascão Notícias, edição de sábado. Em jogo recheado de erros individuais e, claro, polêmicas de arbitragem, Vasco empata com o Brasil de Pelotas em São Januário. No primeiro tempo, a melhor chance do Vasco saiu na jogada de Léo Jabá para Marquinhos Gabriel finalizar com perigo. Na segunda etapa, o goleiro Vanderlei se complicou ao tentar sair jogando com os pés e o Brasil conseguiu chegar ao gol, 1-0. Morato fez boa jogada, sofreu pênalti, mas o artilheiro germancano perdeu e completou 9 jogos seguidos sem marcar. O Vasco chegou ao gol com Daniel Amorim, após chute forte de Andrei na trave. O Bandeira anulou e a decisão foi para o árbitro de vídeo, que manteve a decisão de campo, justificando que o equipamento do VAR não estava funcionando. Desculpa, mas o gol anulado é lamentável o que aconteceu hoje aqui em São Januário, dentro de São Januário, com VAR e tudo, com bandeira, juiz, VAR em cima, comunicação. Não tem como dar aquele impedimento ali. Acabei de ver o lance ali dentro. Não tem como dar aquele impedimento. O Daniel vem de trás depois do chute do Andrei. Está bem claro, tem 2 zagueiros dando condição. O zagueiro mais aqui pelo lado direito, né? Então, além de a gente errar individualmente, estão errando demais contra nós, né? O gol vascaíno saiu com ele. Daniel Amorim subiu no 3º andar para meter de cabeça o empate. Final em São Januário, Vasco 1, Brasil também 1. O time não desistiu, fez 2 gols, né? Errou um pênalti. Então, a gente poderia ter saído com a vitória aqui pelo que foi o jogo, né? Fica a frustração pelo resultado, mas fica a sequência de luta para a gente já na segunda-feira buscar a vitória lá em Santa Catarina. O Vasco aparece na 9ª posição na tabela e a distância para o G4 é de 3 pontos. Próximo compromisso já é nesta segunda-feira contra o Avaí, às 8 da noite, no estádio da Ressacada. Daniel Amorim chegou ao seu 3º gol em 12 partidas no Vasco. Em todas as oportunidades, Daniel entrou no segundo tempo e tem uma média de somente 17 minutos por partida. Daniel tem 31 anos e seu contrato de empréstimo junto ao Tombense termina em dezembro. Após a entrevista do técnico Lisca, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, se pronunciou. O Vasco promete ir à CBF em busca dos áudios para depois ver as decisões que serão tomadas. Vamos ouvir aí então o diretor de futebol, Alexandre Pássaro. É que na segunda-feira, representantes do Vasco irão à CBF para sentar com a comissão de arbitragem, escutar os áudios, né? E a partir disso entender o que a gente pode fazer depois. Porque, de novo, aconteceu uma coisa aqui. De novo, eu tenho que escolher muito bem as palavras. Vou ser julgado na quarta-feira no STJD. Eu tenho que escolher muito bem as palavras aqui, porque os únicos punidos são os torcedores, é quem assiste o espetáculo, somos nós, e eles continuam. Vamos ver, né? Agora tem uma coisa para a gente lembrar, né? Vamos ver se vai ser alguém da comissão de arbitragem disponível na segunda-feira, emenda de feriado, para resolver o problema do futebol brasileiro. Eu acho que não. Salve, família, bom, vamos aos comentários. Cara, uma coisa é a gente analisar o jogo em si. O Vasco não teve competência para ganhar do Brasil de Pelotas, uma das piores equipes do campeonato. Enfim, erros individuais, Cano perdendo pênalti, Vanderlei entregando a paçoca, né? E tudo isso a gente tem que analisar e isso é uma coisa. Isso a gente tem que cobrar do Vasco. Agora, outra coisa, isso não apaga essa vergonha que está acontecendo, né, coincidentemente sempre em jogos do Vasco. Já é a segunda vez, só com o Vasco, que o equipamento não funciona.
A primeira tava descalibrado, né? Esqueceram de passar no poço, a gente até brinca. Na segunda agora o que é o problema? Não teve sol, né? Porque a outra vez foi o sol. E agora, qual que é o problema? E o pior, sabe o que é? Sabe o que vai acontecer com o Gaciba, com esse árbitro de vídeo aí? Nada, nada. Amanhã vão estar trabalhando, já vão estar ganhando seu dinheiro novamente. E o Vasco, ó. E outra coisa ruim é que vem time adversário zoar, falar que a gente tá chorando. Aí na próxima rodada é com eles, Então, cara, passou da hora desses clubes se unirem e exigirem da CBF uma arbitragem decente no Brasil. Chega, cara, os caras brigam com imagem. Os caras não entendem nada de futebol e dão um apito pra esses caras, pô. Bom, e voltando a cobrar do Vasco é o seguinte, por ter perdido esses 2 pontos preciosos contra o Brasil de Pelotas, vai ter que buscar agora vitórias contra Avaí e CRB fora de casa, uma tarefa mais difícil, times que estão organizados, que jogam bem, estão na parte de cima da tabela. Aquela história, né? Era obrigação ganhar do Brasil, perdeu esses pontos, vai ter que recuperar agora, senão, meu amigo, não vai dar. E o torcedor não tem descanso, né? Segunda-feira, quem faz essa tabela também, eu vou te falar, tem que apanhar de cinta. É um jogo sexta, outro jogo segunda, e depois vai ficar um tempão sem jogar. Por que não espalhou isso melhor durante o calendário aí? Se eu pegar esse cara da tabela na rua, meu amigo, é isso, meus amigos, a análise de cabeça quente do jogo, pra quem quiser curtir, ó, tá aqui, é só clicar e conferir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A qualquer momento a gente tá de volta para mais informações. Até lá!